Água é a substância mais suave e flexível. Nada é melhor do que a água para superar até mesmo a rocha mais dura. Nada pode competir com ela. Faço referência a Lao Tzu com minhas palavras. Muitas pessoas são dominadas pela rigidez de suas mentes. Pensar em categorias e ideias fixas pode ser uma grande muleta para a sobrevivência, pois cria clareza em um universo caótico. Mas pensar excessivamente de forma rígida também tem suas consequências negativas. Enxergar o mundo em categorias e caixas separadas limita a nossa percepção, nos prendendo em nossas ideias de como as coisas são ou deveriam ser. Enquanto o universo está em constante mudança e a maioria das coisas, se não tudo, é mais complexa do que nossa mente pode compreender, uma abordagem mais frutífera para a vida seria aquela que é flexível, tangível, que nos permite fluir, sabe? Um pouco como a água. O antigo filósofo chinês Lao Tzu celebra a flexibilidade de sua obra atemporal chamada Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, na qual ele se opõe à postura de vida rígida que algumas pessoas optam por adotar. Em contraste com o que muitos pensam, a fraqueza, ou mais especificamente a habilidade e disposição para ceder, pode realmente ser uma grande força, de acordo com a filosofia taoísta. Portanto, Lao Tzu afirma que o bem supremo é como a água. Este vídeo explora os benefícios de ser um pouco menos rígido e um pouco mais como a água. Uma característica distintiva da filosofia taoísta é a deferência para com a natureza. As leis da natureza são abrangentes. A dança entre os opostos é o princípio fundamental de como o universo funciona, o que se manifesta como mudança contínua. Quando observamos a natureza de perto e através da lente taoísta, podemos ver duas forças em ação, Yin e Yang, o feminino e o masculino. O Yang permite nos elementos mais ativos da existência, como velocidade, inquietude, produtividade, excitação, agressividade, extroversão, mas também dureza, secura e rigidez. O Yin consiste nos elementos mais passivos, como o silêncio, a receptividade, a não reação em oposição à reação, e também a suavidade e a flexibilidade. Nossa cultura celebra os aspectos yang da vida. Tudo é sobre ser mais rápido, maior, melhor, manter sua posição, defender opiniões inalteráveis, confrontar e entrar em conflito com o inimigo, alterar em vez de se adaptar. Por outro lado, os aspectos yin são menos valorizados. Por exemplo, ser receptivo a opiniões opostas e estar disposto a mudar suas opiniões é frequentemente visto como fraqueza. Ao observarmos a natureza da água, descobrimos que ela é extremamente resiliente às mudanças, pois é capaz de assumir diferentes formas. Podemos colocar água em um copo e ela se torna um copo. Quando faz parte do oceano, ela ondula. Dependendo da temperatura ambiente, a água muda de comportamento. Quando é cozida, evapora e quando é congelada, torna-se sólida. Assim, a água sobrevive a muitas circunstâncias diferentes por meio da adaptação. A suavidade da água confere força aos seres vivos, pois os torna flexíveis e, portanto, mais resilientes às circunstâncias externas. Coisas frágeis e secas quebrarão facilmente e estão mortas ou equivalentes à morte. O mesmo se aplica às mentes rígidas e inflexíveis. Pessoas que são rígidas e inflexíveis geralmente têm dificuldade em lidar com mudanças, pois desejam a permanência em vez da incerteza da impermanência. Infelizmente, para essas pessoas, a mudança é inevitável. A vida é impermanente. Se a vida fosse permanente, seria inerte. Portanto, quando não aceitamos a realidade da impermanência, desperdiçamos muita energia lutando contra o inevitável. A mudança na vida se manifesta de várias formas. Podemos experimentar mudanças pequenas, como a chegada de um vizinho novo, ou mudanças significativas, como o nascimento do filho, passar por um divórcio ou até mesmo a morte. Independentemente do que aconteça, a vida flui com as mudanças das circunstâncias. A vida se aproxima sem perturbação, sem resistência, simplesmente se fundindo a algo mais. E assim vivemos a vida em um fluxo contínuo, encontrando nosso caminho em meio a tudo que atravessa nosso caminho, sem resistir, mesmo às mudanças mais drásticas, incluindo a morte. Para ser como a água, precisamos saber como superar o duro sendo suaves. Em primeiro lugar, o taoísmo é uma filosofia sobre não forçar nada. Na prática, podemos ver que usar a força não apenas é exaustivo, mas muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Isso não significa que nunca devemos usar a força em certas situações. No entanto, em muitos casos, a abordagem suave é superior ao uso da força, tanto em termos de resultado a longo prazo quanto em economizar nossa energia e manter uma mente tranquila. Ser como a água significa que somos capazes de nos adaptar a diferentes circunstâncias. Cada situação tem algo positivo.
Na água parada, a poeira se deposita e a torna clara. A água corrente passa por diferentes lugares e paisagens e nutre as coisas que encontra. Na sociedade Yang que vivemos, valorizamos apenas uma parte da existência humana, que é a parte ativa que gira em torno das realizações, velocidade e sucesso. Nos educamos, assumimos muitas responsabilidades em relação ao trabalho e à família. Tentamos enriquecer e fazê-lo o mais rápido possível e julgamos uns aos outros como humanos fazendo, em vez de humanos sendo. A água sempre procura os lugares mais baixos e aproveita ao máximo as circunstâncias que ninguém deseja estar. A vida é caracterizada pela suavidade, e a suavidade também é força. As coisas suaves não quebram facilmente, porque podem se dobrar e ceder. Ao contrário do que é frágil e rígido, até mesmo a rocha mais dura pode ser superada pela gentileza da água e até mesmo pela brisa do vento. Espero que este vídeo tenha trazido boas reflexões para a sua vida. Escreva nos comentários como se sente. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos e até a próxima.